A madeira pesada da porta da igreja bateu com um som oco e final, fechando-se bem na minha cara. O ar frio da noite me envolveu como um abraço gelado, um contraste cruel com o calor que eu imaginava lá dentro. Você não é bem-vinda, mãe. São ordens da noiva. A voz do cerimonialista era quase um sussurro, carregada de uma pena que só serviu para aprofundar a faca em meu peito. Ele não conseguia me encarar nos olhos. A sua vergonha era um espelho da minha humilhação. Fiquei ali, parada na calçada de pedra, a poucos metros do altar onde minha única filha estava prestes a dizer sim. Uma mãe, uma estranha, uma pária no dia mais importante da vida que eu mesma lhe dei. O som abafado do órgão começou a tocar a marcha nupcial, e cada nota parecia um martelo em minha alma, selando a minha exclusão daquele momento sagrado que sonhei por toda a vida. O cheiro das flores, provavelmente lírios brancos que Sofia sempre amou, escapava por alguma fresta, misturando-se ao odor úmido da rua. Era um perfume doce e sufocante, o aroma de uma felicidade da qual eu não podia participar. Através do vitral colorido, eu não via rostos, apenas borrões de luz e cor. Um mosaico de alegria que me cegava. Eu podia imaginar a cena perfeitamente. Os convidados se levantando, os sorrisos, as lágrimas de emoção e ela, minha menina, caminhando em direção ao seu futuro, um futuro onde eu fui deliberadamente apagada. A pergunta não era apenas um pensamento, era uma febre, uma queimação que subia pela garganta e embaçava meus olhos. Como, meu Deus, como todo o amor que eu dediquei, cada noite mal dormida, cada sacrifício silencioso pôde se transformar nesse ódio tão frio e cortante? Minhas mãos tremiam, não apenas pelo frio, mas pela força que eu fazia para não deixar cair o envelope que segurava. Um envelope branco, simples, com o nome dela caligrafado com o meu melhor traço. Dentro não estava apenas um presente, mas o culminar de anos de trabalho, de economias, a materialização do meu amor em forma de segurança para ela. Era o meu último grande gesto de mãe, e eu nem sequer poderia entregá-lo. O papel parecia queimar minha pele. Ele representava tudo o que eu sempre quis para ela. Um começo de vida sem as dificuldades que eu enfrentei. E, ao mesmo tempo, simbolizava a minha completa invisibilidade para a pessoa que mais importava no mundo. Como um objeto tão cheio de significado podia parecer tão inútil, tão impotente naquele momento? Eu me encolhi nas sombras de um arco de pedra, torcendo para que ninguém que chegasse atrasado me reconhecesse. A vergonha era um manto pesado. O que as pessoas pensariam? A mãe da noiva, barrada na porta. Os sussurros seriam cruéis, as conclusões apressadas e erradas. Eles não saberiam das madrugadas em que trabalhei como costureira para pagar suas aulas de balé, nem das vezes em que comi pão com manteiga para que ela pudesse ter o melhor iogurte na lancheira. Eles veriam apenas a superfície, a cena bizarra de uma mulher de 58 anos, vestida com seu melhor traje, assistindo ao casamento da própria filha do lado de fora, como uma indigente. A solidão era esmagadora, um universo inteiro de dor contido no pequeno espaço entre meu corpo e a porta fechada daquela igreja. Um pensamento fugaz me ocorreu. Uma imagem dela aos 5 anos, com o joelho ralado, chorando no meu colo. Lembro de beijar o machucado e dizer: "Mamãe está aqui. Nada de mal vai te acontecer enquanto eu estiver por perto." Que ironia. Eu a protegi de todos os monstros imaginários debaixo da cama, mas não consegui protegê-la do monstro que, aparentemente, eu me tornei para ela. Onde foi que eu errei? Em que momento a minha proteção se tornou uma prisão? Em que encruzilhada da vida o meu amor se tornou um fardo tão pesado que ela precisou me descartar para se sentir livre? A memória daquele abraço infantil, tão puro e dependente, tornava o golpe da porta fechada ainda mais violento. Um eco de uma promessa que eu não pude ou não soube cumprir até o fim. Enquanto a música lá dentro atingia seu clímax, eu me perguntava o que teria acontecido se eu tivesse feito tudo diferente, se eu tivesse sido mais dura, ou talvez mais ausente, se eu tivesse pensado mais em mim. Mas o amor de mãe não conhece essas condições. Ele apenas é, ele apenas dá. E agora, aqui estou eu, com todo esse amor devolvido na forma de uma porta fechada e um silêncio ensurdecedor. Olhando para a luz quente que vaza pelas janelas, uma luz que me rejeita, eu me pergunto:
com o coração em pedaços. Você já passou por algo assim? Já sentiu que o seu amor mais profundo foi transformado em uma arma contra você? Meu nome é Lúcia, tenho 58 anos, mas esta noite, o peso que sinto em meus ombros é o de séculos de desilusão. A idade, para mim, nunca foi um número, mas sim um mapa de histórias gravado na pele. As rugas ao redor dos meus olhos não são de velhice, são das incontáveis noites em que fiquei acordada, costurando ou terminando um trabalho extra, para garantir que o futuro da minha filha fosse mais brilhante que o meu. Meu corpo se curvou um pouco, não pelo tempo, mas pela carga que carreguei com orgulho por 28 anos. Sempre me defini de uma única forma. Sou a mãe da Sofia. Foi meu título, minha identidade, minha missão mais sagrada. E agora, essa identidade foi revogada, deixando um vazio tão vasto e escuro que eu mal consigo respirar. Fui a arquiteta de uma vida, e hoje sou apenas uma visitante indesejada na inauguração da obra. Minha trajetória foi escrita com as linhas de uma máquina de costura e o cheiro de produtos de limpeza. Por mais de 20 anos, minha vida se dividiu em 2 mundos. Durante o dia, eu era costureira em uma pequena loja de bairro, meus dedos ágeis transformando tecidos em sonhos para outras pessoas. À noite, eu vestia outro uniforme e limpava os escritórios de um prédio comercial no centro da cidade. Um trabalho solitário, silencioso, onde o eco dos meus passos era minha única companhia. Eu nunca senti vergonha, pelo contrário. O zumbido da máquina era a canção de ninar que pagava os livros da escola de Sofia. O cheiro de cera era o perfume do pão quentinho que eu comprava para o café da manhã dela. Cada gota de suor foi um investimento no sorriso dela. Um sorriso que, hoje, eu só posso imaginar de longe. Quando o pai dela foi embora, Sofia tinha apenas 2 anos. Lembro-me dele fechando a porta, sem olhar para trás, deixando para mim um apartamento alugado, um carnê de prestações e uma menina de olhos assustados que não entendia por que o mundo dela tinha acabado de encolher. Naquela mesma noite, eu a peguei no colo, olhei em seus olhos e fiz uma promessa silenciosa, um pacto de alma. Você não vai sentir falta de nada. Eu serei o suficiente. E eu tentei com todas as minhas forças. Eu juro que tentei. Fui pai e mãe, mecânica e enfermeira. A plateia mais entusiasmada em suas apresentações de dança e a voz mais firme na reunião de pais. Eu me desdobrei em 1000 para ser 2 pessoas, para preencher um vazio que talvez fosse impossível de ser preenchido. Um esforço que hoje percebo talvez tenha criado um tipo diferente de carência. Houve um tempo, e parece que foi em outra vida, em que eu era seu porto seguro, sua heroína. Lembro de uma vez, ela devia ter uns 8 anos, quando um garoto mais velho na escola rasgou um desenho que ela tinha feito para mim. Ela chegou em casa aos prantos, sentindo-se pequena e humilhada. No dia seguinte, eu estava na porta da escola. Não gritei, não briguei. Apenas conversei com a diretora e com a mãe do menino, com uma calma e uma firmeza que nem eu sabia que possuía. Naquela noite, Sofia me entregou um novo desenho. Era eu, com uma capa vermelha e um grande S de Supermãe no peito. Guardei aquele papel como se fosse um tesouro e por anos acreditei naquela imagem. O que aconteceu com aquela menina que via em mim uma força protetora? Como a super-heroína se tornou a vilã da história dela? Meus sacrifícios nunca tiveram esse nome. Eram apenas escolhas. A escolha de não comprar o casaco novo que eu tanto queria para poder pagar a inscrição dela no curso de inglês. A escolha de passar meus únicos dias de folga sentada em uma arquibancada de ginásio, assistindo a campeonatos de vôlei que eu mal entendia, só para ver seu rosto se iluminar a cada ponto. A escolha de comer o de sempre para que ela pudesse provar o novo. Eu via esses atos não como renúncias, mas como a própria essência do amor materno. Um fluxo constante e natural de dar, sem nunca esperar a conta. Mas agora, na frieza desta noite, cada uma dessas escolhas pesa sobre mim. Será que ela nunca percebeu? Ou pior, será que ela percebeu e mesmo assim decidiu que nada daquilo tinha valor? Apesar de tudo, eu me orgulho do que construí. Eu, a mulher da limpeza, a costureira de bairro, coloquei minha filha em uma boa universidade. Ela se formou com honras. Ela se tornou essa mulher linda, inteligente e, até pouco tempo, carinhosa. Essa era a minha maior conquista. Ver o diploma emoldurado na parede da casa dela era como olhar para a minha própria medalha de ouro. Eu consegui, sozinha,
contra todas as dificuldades, eu dei a ela as ferramentas para construir uma vida melhor que a minha. E é essa a ironia mais cruel que o destino poderia me apresentar. Eu lhe dei asas para voar, e o primeiro ato dela em liberdade foi voar para longe de mim, como se eu fosse a própria gaiola da qual ela precisava escapar. Minha maior vitória se transformou na minha mais profunda e dolorosa derrota. A distância entre nós não surgiu de repente, como um abismo que se abre na terra. Foi uma erosão lenta, um desgaste gradual que começou quando o pai dela resolveu reaparecer, anos depois, com um carro importado e um bolso cheio de promessas vazias. Primeiro, foram as críticas veladas. Mãe, essa sua casa é tão pequena, por que você não compra roupas novas? Depois, as visitas de domingo foram se tornando mais raras, os telefonemas mais curtos. Eu dizia a mim mesma que era a vida adulta, o trabalho, o noivo, mas no fundo do meu coração, eu sentia uma corrente de gelo se formando. Eu estava perdendo minha menina para uma versão da vida que eu nunca pude lhe dar, envenenada por um homem que só lhe ofereceu ausência e agora lhe oferecia luxo. O tratamento que recebo hoje é o de uma obrigação inconveniente. Sou a lembrança de um passado humilde que ela parece querer apagar a todo custo. A mulher que a ensinou a segurar um garfo hoje não é digna de se sentar à sua mesa de casamento. As mãos que embalaram seu sono agora são mantidas à distância, como se carregassem alguma doença contagiosa. O contraste entre a mãe que eu fui e a estranha em que me transformaram é uma ferida aberta. Olho para minhas mãos calejadas, para as unhas curtas e práticas, e entendo que elas representam um mundo do qual Sofia não quer mais fazer parte. Ela quer o brilho, o luxo, o fácil, e eu, com meu amor simples e meu trabalho duro, sou a personificação de tudo o que ela está rejeitando. Eu sei que essa história é um labirinto de dor e perguntas sem respostas. Um novelo de fios que eu mesma já não sei como desembaraçar. Talvez você, aí do outro lado, esteja me julgando. Talvez esteja sentindo pena. Ou talvez, em algum canto do seu coração, você entenda a profundidade desse abandono, dessa rejeição que vem de quem mais amamos no mundo. Por isso, com toda a humildade que me resta, eu te peço, se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Lá dentro, de pé no altar, está Sofia, minha Sofia, 28 anos de uma beleza que sempre me tirou o fôlego desde o dia em que nasceu. Imagino-a em seu vestido branco, deslumbrante, um anjo de seda e renda, mas o rosto que tenho visto nos últimos meses não é o de um anjo. Há uma dureza em seu olhar, uma linha tensa em sua boca, que antes só exibia sorrisos fáceis. Ela se tornou uma versão polida e fria da menina vibrante que eu criei. A sua atitude de hoje, a ordem expressa para me barrar, não foi um impulso de raiva de noiva. Foi uma decisão calculada, uma fronteira desenhada na areia. O efeito em mim é o de uma amputação. Ela não está apenas se casando, está se divorciando de mim, publicamente, e com uma crueldade que eu jamais imaginei que ela fosse capaz de possuir. Essa transformação cruel não aconteceu do dia para a noite. Foi um veneno lento, administrado em pequenas doses, que começou a ser gotejado em sua alma há uns 3 anos. Foi quando ele voltou, o pai ausente, Ricardo. Ele não reapareceu com um pedido de desculpas ou com a tentativa de reconstruir o tempo perdido. Ele chegou com um carro de luxo, um relógio brilhante e a promessa de um mundo que eu, com minhas mãos de trabalhadora, jamais poderia lhe oferecer. Ele não precisou falar mal de mim diretamente no início. Ele apenas mostrava a ela um estilo de vida diferente. Levava-a para restaurantes caros, falava de viagens internacionais. E a cada jantar chique, a cada presente caro, o nosso pequeno e simples mundo, que antes era o nosso refúgio, começou a parecer, aos olhos dela, uma gaiola de pobreza e limitação. Lembro-me de um domingo, talvez 1 ano e meio atrás, quando ela o trouxe para almoçar em minha casa pela primeira vez. Preparei sua lasanha favorita, a mesma que eu fazia em todos os seus aniversários. Ele entrou no meu apartamento, pequeno e impecavelmente limpo, e seus olhos percorreram cada canto com um disfarçado desprezo. Durante o almoço, ele disse com um sorriso falso: "Lúcia, você fez um trabalho heróico. Criou essa menina incrível em um lugar tão modesto, cheio de amor, claro, mas modesto." A forma como ele pronunciou a palavra modesto a fez soar como um insulto. "Sofia,
Minha Sofia, que antes defenderia nossa casa e nossa vida com unhas e dentes, apenas abaixou a cabeça e continuou a comer em silêncio. Aquele silêncio foi mais alto que qualquer grito. Foi a primeira vez que ela se envergonhou de mim, de nós. A partir daquele dia, a voz dela começou a mudar. As palavras eram dela, mas as opiniões eram dele. Nossas memórias compartilhadas foram reescritas sob uma nova ótica, uma ótica de escassez. O fato de eu ter 2 empregos se transformou em "você nunca teve tempo para mim". O apartamento simples onde ela cresceu, cercada de amor, virou "a gente nunca teve nada de bom". As roupas que eu costurava para ela com tanto carinho se tornaram lembranças de como éramos pobres. Era uma tortura ouvi-la usar nosso passado como uma arma contra mim. O mais doloroso era que eu não estava mais discutindo com a minha filha. Eu estava discutindo com o fantasma do homem que nos abandonou, que agora, de longe, usava os lábios dela para terminar o serviço de destruir nossa família. O ponto de ruptura, a facada final antes do casamento, aconteceu há 2 semanas. Eu havia juntado todas as minhas economias, um valor considerável para mim, para lhe dar de presente e ajudar com alguma despesa da festa. Quando lhe ofereci o envelope, ela me olhou com uma frieza que congelou meu sangue. "Guarde seu dinheiro, mãe. Eu não preciso da sua ajuda". E então, ela disse a frase que ecoa em minha mente desde então. A frase que selou o meu destino hoje. "Aliás, o que você já me deu que tivesse algum valor de verdade?". Naquele instante, 28 anos de dedicação, de amor incondicional, de sacrifício, foram reduzidos a nada, a um 0 no extrato bancário da vida dela. Você já confiou em alguém a ponto de entregar sua alma? Já dedicou sua vida inteira a uma pessoa e se arrependeu amargamente? E ao noivo, claro, um rapaz de boa aparência, mas de personalidade fraca, completamente ofuscado pelo brilho de Sofia e pelas promessas de riqueza de seu novo sogro. Ele assistiu a tudo, silenciosamente. Viu a forma como ela começou a me tratar, ouviu as palavras cruéis e nunca, nenhuma única vez, interveio. Ele se tornou cúmplice da frieza dela, um parceiro em meu exílio. Juntos, eles formaram uma aliança, um pequeno reino de ambição onde não havia espaço para uma mãe simples como eu. Eles estavam construindo um futuro que, na cabeça deles, exigia a demolição completa do passado. E eu, com minhas memórias, meu amor e minha lasanha de domingo, era o principal monumento a ser demolido para que o terreno ficasse limpo para a nova e grandiosa construção de suas vidas. Parada aqui fora, o frio parece ter se infiltrado nos meus ossos. Mas o que realmente me congela é a lembrança daquela última briga. O envelope em minha mão, que deveria ser um símbolo de amor e um passaporte para a felicidade dela, agora parece pesado, quase radioativo. Cada vez que meus dedos roçam o papel, a voz de Sofia ecoa em minha cabeça, afiada como um caco de vidro. "O que você já me deu que tivesse algum valor de verdade? Como posso entregar um presente que já foi desvalorizado antes mesmo de ser aberto? Essa injustiça é um nó na minha garganta. Eu olho para a luz que emana da igreja e me pergunto se a claridade lá dentro é tão intensa a ponto de cegá-la para a verdade do meu amor. Um amor que sempre foi medido em esforço, nunca em reais. A memória me transporta para a minha pequena sala de estar, 15 anos atrás. Sofia tinha um baile da escola, o primeiro dela, e estava desolada porque não tínhamos dinheiro para o vestido dos seus sonhos na vitrine do shopping. Eu a vi chorando baixinho em seu quarto e tomei uma decisão. Naquela noite e nas 2 noites seguintes, depois de chegar do meu trabalho de limpeza, eu não dormi. Sentei-me em minha velha máquina de costura, com uma xícara de café amargo ao lado, e trabalhei sob a luz amarelada de um abajur. O tecido era um cetim simples, comprado com o dinheiro do mercado da semana, mas em minhas mãos eu o transformaria em realeza. O zumbido constante da máquina era minha canção de ninar, uma promessa silenciosa de que minha filha se sentiria a menina mais linda do mundo. Quando o vestido finalmente ficou pronto, o sol da manhã estava começando a raiar. Eu estava exausta, com os olhos ardendo e as costas doendo, mas meu coração estava pleno. Chamei Sofia. A expressão no rosto dela ao ver o vestido, uma réplica quase perfeita do que ela queria, foi como um bálsamo para todo o meu cansaço. Ela o vestiu e, ao se olhar no espelho, seus olhos brilharam com uma alegria tão pura, tão genuína, que iluminou o nosso pequeno apartamento. Ela girou, o tecido barato movendo-se com a elegância de uma seda cara. Então, ela correu para mim
e me deu um abraço apertado, o rosto enterrado no meu ombro, e sussurrou: "É o vestido mais lindo do mundo, mãe. Obrigada." Aquela gratidão, naquele momento, valia mais do que todo o dinheiro do mundo. Agora, na escuridão da rua, essa lembrança é uma tortura. A mesma menina que um dia encontrou um valor inestimável em um vestido costurado com amor e noites em claro, é a mulher que agora me acusa de nunca ter lhe dado nada de valor. O que mudou? Quando o valor das coisas deixou de ser medido pelo afeto e pelo sacrifício para ser medido apenas pela etiqueta de preço, sinto uma profunda tristeza, não apenas por mim, mas por ela. Entendo que o veneno que o pai dela lhe deu foi mais potente do que eu imaginava. Ele não apenas a afastou de mim, ele a ensinou a desprezar a própria história, a ver nosso passado não como uma jornada de superação, mas como uma mancha de vergonha a ser apagada. Meus pensamentos me levam para outra noite. Alguns anos depois, Sofia, com o coração partido pela primeira vez. Ela tinha 17 anos e o mundo dela parecia ter desabado por causa de um garoto que mal sabia o nome dela direito. Encontrei-a encolhida na cama, um novelo de soluços no escuro. Naquele momento, ela não precisava de conselhos, de lições ou de frases feitas. Ela precisava de um porto seguro, de um lugar onde sua dor pudesse existir sem julgamento. E eu fui esse lugar. Não disse quase nada. Apenas me sentei na beirada da sua cama, fiz um cafuné em seus cabelos e fiquei ali, em silêncio, por horas. Minha presença era a minha mensagem. Eu estou aqui. Você não está sozinha. Essa dor vai passar. E eu estarei aqui quando ela passar. Levei uma xícara de chá de camomila que ela mal tocou e uma sopa quente que ela comeu sem vontade. Mas eu fiquei. Eu fui a âncora dela naquela tempestade adolescente. Eu absorvi sua tristeza em meu próprio peito, sentindo cada pontada como se fosse minha. Naquela noite, nosso vínculo pareceu mais forte do que nunca. Forjado não na alegria, mas na partilha silenciosa do sofrimento. Onde está aquela conexão agora? Como a mesma pessoa que buscou meu silêncio para se curar, agora usa palavras tão barulhentas para me ferir. A última grande briga foi a mais reveladora. Começou por um motivo tolo. Eu, com meu jeito de mãe cuidadosa, questionei uma viagem caríssima que ela e o noivo planejavam fazer, preocupada com as dívidas do apartamento que haviam comprado. A reação dela foi desproporcional. Furiosa. Você não entende. Você passou a vida inteira pensando pequeno, mãe. Eu quero mais. Eu mereço mais. E foi então, com os olhos chamejando de uma raiva que eu nunca tinha visto, que ela disparou a frase que se tornou o meu karma. Você se sacrificou tanto para quê? Você nunca me deu nada de valor. A frase pairou no ar, densa, pesada, cortando todo o oxigênio da sala. O mundo pareceu parar naquele segundo. Todo o meu passado, cada hora extra, cada privação, cada gesto de amor, foi jogado no chão e pisoteado na frente dos meus olhos. Eu me senti nua, exposta, como se a minha vida inteira tivesse sido avaliada e considerada um fracasso por minha única e maior juíza. O que você faria nesse momento? O que você diria quando a pessoa que você mais ama no mundo invalida toda a sua existência com uma única frase? Você gritaria de volta, listando cada sacrifício? Você choraria, implorando por reconhecimento? Ou você apenas se calaria, sentindo algo dentro de você se quebrar para sempre? Eu não gritei, não chorei, eu não fiz nada. Um vazio gelado tomou conta de mim. Uma resignação dolorosa de que a batalha estava perdida. A Sofia que eu criei não morava mais ali, naquele corpo. Era uma estranha, com os olhos da minha filha, mas com a alma envenenada por outro. Eu apenas assenti lentamente, dei as costas e saí do apartamento dela. A caminhada de volta para casa foi a mais longa da minha vida. Os carros passavam, as pessoas conversavam, mas eu não ouvia nada. O único som em minha mente era o eco daquelas palavras, repetindo, 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 como um disco arranhado, gravando sulcos cada vez mais profundos em meu coração. Minha casa, que sempre foi meu santuário, agora parece um mausoléu. Cada objeto conta uma história que parece ter perdido a validade. Ali está a poltrona gasta, onde eu a aninhava para ler histórias de ninar. Nas paredes, fotos dela sorrindo. Na formatura do jardim de infância, em seu aniversário de 15 anos, no dia em que passou na universidade. São relíquias de um amor que agora parece unilateral. O cheiro de linha e tecido, que sempre me trouxe conforto, hoje me lembra do vestido que fiz para ela.
da alegria que se transformou em cinzas. Meu lar se tornou um museu da pessoa que minha filha costumava ser. Aperto o objeto frio que pende do meu pescoço. É um medalhão de prata, um pouco amassado pelo tempo. Meus dedos, trêmulos e gelados, conseguem abri-lo. Lá dentro, uma foto minúscula, quase desbotada, de Sofia aos 3 anos, com um sorriso que exibia seus primeiros dentinhos de leite. Seus olhos na foto são cheios de confiança, de um amor puro e inquestionável por mim. Olhar para aquele rosto inocente enquanto ouço a música solene do seu casamento é uma dissonância que me rasga por dentro. Como aquela criança que me via como o centro do universo dela, se transformou na mulher que me baniu para a escuridão do lado de fora. Lembro-me do dia em que dei a ela um medalhão igualzinho no seu aniversário de 16 anos. Para você sempre carregar meu amor perto do seu coração, minha filha, eu disse. Ela chorou de emoção e prometeu que nunca, jamais o tiraria do pescoço. Uma parte de mim, a parte mais masoquista, se pergunta se ela o está usando hoje, escondido sob as camadas de renda e o véu, ou se ele está jogado no fundo de uma gaveta de joias, junto com outras relíquias de um passado que ela considera insignificante. A incerteza dói quase tanto quanto a certeza da sua rejeição. Meu olhar cai novamente sobre o envelope em minhas mãos. Uma voz dentro de mim, uma voz amarga e ferida, sussurra: "Vá embora, Lúcia. Vá embora. Pegue esse dinheiro e recomece sua vida. Compre aquele casaco que você sempre quis. Faça aquela viagem. Você não deve nada a ela. A tentação é real. Uma onda quente de orgulho e autopreservação. Por que eu deveria continuar a me sacrificar por alguém que me trata com tanto desprezo? Por que o meu amor tem que ser incondicional quando o dela é tão claramente condicional, baseado em status e dinheiro? A batalha dentro de mim é feroz. O meu orgulho ferido contra uma vida inteira de instinto maternal. Eu sei a resposta. Eu sei de onde vem essa crueldade. Ricardo não deu a ela apenas dinheiro e status. Ele lhe deu um bode expiatório para todas as suas frustrações. É mais fácil para Sofia culpar a mãe pela vida simples que teve, do que admitir suas próprias inseguranças ou fracassos. É mais cômodo me transformar na vilã que a impediu de pensar grande do que enfrentar a dura realidade de que a vida adulta é difícil para todos. Ele lhe deu uma narrativa simplista e cruel, e ela a abraçou, pois essa narrativa a absolve de qualquer gratidão ou responsabilidade pelo passado. Ela não está me rejeitando, está rejeitando a parte de si mesma que a lembra de onde veio. E apesar de tudo isso, apesar da humilhação pública, da dor lancinante, do conflito interno, o amor não desaparece. Ele está aqui, teimoso, resiliente, pulsando em minhas veias. É uma força que não depende de reciprocidade. É uma condição da minha existência. Eu sou mãe dela, e uma mãe de verdade, não desiste. Ela protege, mesmo quando não é solicitada. Ela ama, mesmo quando não é amada de volta. E é esse amor teimoso, essa força que eu mesma não entendo, que me mantém aqui, de pé na escuridão, segurando o envelope e esperando por uma chance, não de provar meu valor, mas de protegê-la mais uma vez. Naquele momento, de pé na calçada fria, algo dentro de mim mudou. A onda de dor e humilhação começou a recuar e, em seu lugar, uma estranha calma se instalou. Era uma clareza cortante, uma resolução que endureceu minha espinha. O orgulho ferido gritava para que eu fosse embora, para que eu pegasse meu presente e desaparecesse para sempre, deixando-a arcar com as consequências de suas escolhas. Mas uma voz mais antiga e poderosa, a voz da maternidade que vive em cada célula do meu ser, falou mais alto. Meu amor por Sofia não era uma troca. Não dependia de aplausos ou de gratidão. Era um fato, e fatos não podem ser desfeitos. Decidi ali, sob a luz fraca de um poste, que aquele envelope chegaria às mãos dela, custe o que custar. Não para provar que ela estava errada, mas para garantir que ela ficasse bem. Meu cérebro, antes paralisado pela dor, começou a trabalhar, a traçar um plano. A cerimônia na igreja logo terminaria, e os convidados se moveriam para o salão de festas ao lado. Eu não poderia entrar, mas o presente poderia. Comecei a observar o fluxo de pessoas, não mais como uma vítima, mas como uma estrategista. Vi os funcionários do buffet, vestidos de preto, movendo-se com eficiência entre a cozinha dos fundos e a entrada do salão. Eram como sombras, notados, mas invisíveis. Eles tinham acesso. Eles poderiam ser a minha ponte para o mundo do qual eu fui excluída. A ideia tomou forma.
Um plano ousado e silencioso. Eu não precisava de um convite. Precisava apenas de um mensageiro. Com meu novo propósito, movi-me das sombras da igreja para um ponto de observação mais estratégico, perto de uma grande árvore no limite do jardim do salão de festas. Dali, eu podia ver a entrada principal sem ser notada. Era como se eu estivesse me tornando uma fantasma por vontade própria, usando a minha invisibilidade a meu favor. Os primeiros convidados começaram a sair da igreja, rindo, comentando sobre a beleza da cerimônia, completamente alheios ao drama que havia se desenrolado na porta minutos antes. Ver a alegria deles, tão próxima e tão distante, não me causava mais dor, apenas focava a minha determinação. Eles eram parte do mundo dela, um mundo que estava prestes a ser abalado. Foi então que a frase perfeita me ocorreu. A entrega não poderia ser anônima, mas também não poderia levar o meu nome. Meu nome, para ela, estava manchado de ressentimento. O presente precisava chegar puro, sem o peso da nossa história recente. Da parte de um anjo da guarda. Sim, era isso. Era poético e verdadeiro. Eu sempre fui seu anjo da guarda, mesmo que ela não soubesse ou não quisesse mais admitir. Essa mensagem misteriosa a forçaria a pensar, a olhar para além da raiva. Será que ela suspeitaria? Será que seu coração, por um instante, se lembraria da única pessoa no mundo que sempre a protegeu incondicionalmente? A incerteza era o meu gancho. Meus olhos varreram a equipe de garçons que se preparava para a avalanche de convidados. Procurei por um rosto, um sinal. Muitos pareciam apressados, mecânicos, mas então eu o vi. Um rapaz jovem, talvez com seus 20 e poucos anos, que parou por um segundo para ajeitar a gravata de um colega com um sorriso gentil. Havia uma bondade em seu olhar, uma calma em meio ao caos. Ele não parecia um robô cumprindo ordens. Parecia um ser humano. Decidi que seria ele. Em um mundo que havia me mostrado tanta frieza, eu apostaria todas as minhas fichas naquele pequeno vislumbre de humanidade. Ele seria o portador da minha última bênção. Esperei o momento certo, quando ele passou por uma área mais isolada perto de onde eu estava. Aproximei-me rapidamente, meu coração batendo forte contra as costelas. "Com licença, meu jovem", eu disse, a voz mais firme do que eu esperava. Ele se virou surpreso. Expliquei de forma simples e direta, estendendo o envelope. "Você poderia, por favor, entregar isto à noiva, Sofia, em um momento oportuno? É muito importante. Diga a ela apenas que é um presente de um anjo da guarda." Seus olhos foram do meu rosto para o envelope, e por um instante, vi a dúvida. Tirei da minha pequena bolsa uma nota de R$ 100, quase todo o dinheiro que eu tinha comigo, e coloquei em sua mão. "Isso é pela sua gentileza." Ele assentiu, guardando o envelope com cuidado no bolso interno do paletó. Com o envelope fora das minhas mãos, uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Minha missão estava cumprida. Agora, eu era apenas uma espectadora do destino que eu mesma havia colocado em movimento. Voltei para o meu posto de observação atrás da árvore, as mãos agora vazias e geladas. O tempo começou a se arrastar. Cada segundo era uma eternidade. Eu podia ouvir a música animada começando no salão, o som de taças brindando, as risadas altas. Ela estava lá dentro, vivendo o auge da sua festa, dançando e sorrindo, sem fazer a menor ideia de que seu passado, seu futuro e a verdade sobre o amor estavam contidos em um simples envelope branco, a caminho da sua mesa. Naquele momento de espera angustiante, a voz da dúvida tentou voltar. Eu poderia ter ido embora com aquele envelope na bolsa. Poderia ter usado aquele dinheiro para começar de novo, para me dar um pouco de conforto depois de uma vida de privações. Meu orgulho ainda estava ferido, minha dor era real. Mas então, eu olhei para as luzes da festa, para aquele mundo de felicidade fabricada, e soube que tinha feito a única escolha possível. Porque uma mãe de verdade sabe que o amor não é sobre orgulho, é sobre proteção. E a minha filha, cega pela raiva e pela vergonha de algo que eu ainda não entendia, precisava ser protegida dela mesma. De repente, através da grande janela de vidro, eu o vi, o jovem garçom. Ele se aproximava da mesa principal, onde Sofia e o noivo estavam sentados. Meu fôlego ficou preso na garganta. Meu coração parecia que ia explodir. Aquele era o momento. O envelope estava em sua mão. Ele se inclinou para falar com ela. A calma que eu sentia deu lugar a uma tensão elétrica que percorreu todo o meu corpo. A história toda, a minha vida toda, se resumia àquele instante. Se quer saber como isso acabou, se quer testemunhar a explosão que aquele simples pedaço de papel causou no meio da festa,
Se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. De minha posição na penumbra, eu vejo tudo como se fosse um filme em câmera lenta. O jovem garçom se aproxima da mesa principal. Sofia o encara, primeiro com irritação por ter sua festa interrompida. Vejo seu noivo fazer um gesto displicente, como quem enxota uma mosca. Mas o rapaz, fiel à sua promessa, insiste e se inclina para sussurrar em seu ouvido. Eu não posso ouvir, mas sei exatamente o que ele está dizendo. É de um anjo da guarda. A postura de Sofia muda instantaneamente. A irritação dá lugar a uma curiosidade intrigada. Ela pega o envelope branco, um objeto tão simples e tão perigoso, e o examina por um segundo. A festa continua ao redor dela, um redemoinho de música e risos. Mas o universo, para mim, se contraiu aquele pequeno retângulo em suas mãos. Ela o abre com a ponta de uma unha perfeitamente esmaltada, com a displicência de quem espera encontrar apenas mais um cartão de felicitações. A música alta, as conversas animadas, tudo se torna um ruído de fundo distante. Meus olhos estão fixos nela. Minha respiração está suspensa. Ela desliza o papel para fora do envelope. O queixo dela se aperta levemente. Não é um cartão. Não há flores impressas, nem mensagens genéricas. É um documento oficial, denso, cheio de cláusulas e números. Vejo seus olhos correndo pelas linhas, a testa franzida em confusão. Ela parece estar lendo algo em uma língua estrangeira, algo que sua mente se recusa a processar. O barulho da festa não existe mais para ela. Ela está em uma bolha de silêncio e descrença. De repente, seus olhos se arregalam. Ela encontrou o número, o valor, a quantia exorbitante que representava o peso que a estava esmagando, a dívida que ela e o noivo esconderam de todos. Vejo sua mão livre ir até a boca, abafando uma exclamação. O noivo, percebendo sua palidez, se inclina e olha para o papel. A cor some do rosto dele também. A confusão de Sofia se transforma em choque puro. Ela não entende. Como? Quem? Aquele valor era uma montanha que eles não conseguiam escalar, e ela estava agora segurando um papel que dizia que a montanha havia simplesmente desaparecido. O presente não era um luxo, era um milagre impossível que exigia uma explicação. Então, como se estivesse em transe, ela vira a folha, e no verso, ela encontra a resposta. Não há uma assinatura formal, não há um nome. Há apenas a minha caligrafia. A mesma caligrafia que escreveu bilhetes para a lancheira dela por anos. A mesma que assinou suas autorizações de escola. Uma caligrafia que é tão parte dela quanto o seu próprio sangue. E as palavras simples que eu escrevi, para que seu novo lar comece sem o peso do passado, com todo o meu amor. O choque em seu rosto se transforma em algo muito mais profundo. Horror. A compreensão a atinge não como uma luz suave, mas como um raio, violento e devastador. O anjo da guarda, a mãe que ela humilhou, o valor do meu sacrifício, tudo colide em sua mente em um único e cataclísmico instante. O silêncio na mesa deles se torna um vácuo que começa a sugar o som ao redor. Os convidados mais próximos param de conversar, sentindo a mudança abrupta na atmosfera. A música parece alta e inadequada agora. O que está acontecendo? A noiva está pálida como um fantasma. O noivo está paralisado, olhando para o papel como se fosse uma serpente. A alegria da festa se desfaz, substituída por uma tensão palpável. O drama privado de Sofia, a sua vergonha e o seu arrependimento tornam-se o centro de um espetáculo público indesejado. A máscara de noiva feliz e perfeita se estilhaça, revelando a filha em pânico por baixo. E então, ela quebra. Não é um choro contido, é um colapso. Seu corpo se curva para a frente como se tivesse levado um soco no estômago e um soluço violento e gutural escapa de seus lábios. Através do vidro, eu não ouço o som, mas vejo a forma de sua boca se abrindo em um grito silencioso que atravessa a distância e perfura meu coração. Ela grita meu nome. Mãe, é um grito de dor, de chamado, de arrependimento primordial. É o som da barragem se rompendo, liberando toda a culpa, toda a vergonha e toda a verdade que ela vinha represando por tanto tempo. É o som de uma filha se lembrando tarde demais do que é o verdadeiro amor. Em um movimento brusco e desesperado, ela empurra a cadeira para trás, que tomba com um estrondo. Ela amassa o papel e o joga no peito do noivo, como se ele queimasse. E então ela corre, não anda, não se retira graciosamente. Ela corre, desajeitada, tropeçando na barra do seu vestido caríssimo. Ela abandona o noivo atônito, a mesa principal, os convidados chocados e a festa dos seus sonhos. Seus olhos estão selvagens, procurando,
vasculhando a escuridão do lado de fora. Ela não é mais a noiva deslumbrante. É uma criança perdida, correndo no escuro, procurando desesperadamente pela única pessoa no mundo que poderia absolvê-la. Enquanto a vejo correr em minha direção, uma clareza fria me atinge. Meu gesto, nascido do mais puro amor, também foi um ato de violência. Eu não a confrontei com palavras, o que teria lhe dado a chance de se defender. Eu a confrontei com a verdade nua e crua, na frente de todos que ela queria impressionar. Eu salvei o futuro financeiro dela, mas ao mesmo tempo, arrasei com o seu presente, com o seu momento de triunfo. Eu a libertei de uma dívida e a aprisionei em outra, a da culpa pública. Olhando para a sua figura desesperada, eu me pergunto sobre a natureza do meu ato. Você teria coragem de fazer o mesmo? Ela irrompe pela porta do salão, para o ar frio da noite. Seu peito arfa, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, borrando a maquiagem perfeita. Seus olhos frenéticos varrem o jardim, até que finalmente eles encontram os meus. Ela para. Ficamos ali, separadas pela distância de um gramado, mas conectadas por um fio invisível de dor e amor. O mundo inteiro desaparece. Não há festa, não há convidados, não há música. Há apenas o silêncio. O silêncio entre uma mãe que deu tudo e uma filha que acaba de perceber o que tudo isso significa. A colisão que ela tentou evitar com uma porta fechada agora acontece, inevitável, sob o céu escuro e as estrelas como únicas testemunhas. Ela atravessou o gramado como um vendaval, o vestido branco, símbolo de uma pureza que ela mesma havia manchado, arrastando-se pela grama úmida. E então, a poucos passos de mim, ela caiu de joelhos. A noiva deslumbrante, a filha orgulhosa, ajoelhada na terra fria, aos pés da mãe que ela havia rejeitado. A cena era tão chocante e tão crua que parecia irreal. Sua cabeça estava baixa, os ombros sacudindo com a força dos soluços que a rasgavam por dentro. As palavras que saíram de sua boca não foram um pedido, foram uma súplica, quebrada e quase inaudível. Me perdoa, mãe, por favor. Me perdoa por tudo. Aquele arrependimento público, sob os olhares atônitos dos convidados que começavam a se aglomerar na porta, não era para eles, era para nós. Era a sua alma se quebrando em público para tentar se remendar. Eu não senti triunfo, não senti raiva. Todo o orgulho ferido, toda a humilhação, tudo se dissolveu naquele instante. O que restou foi apenas o amor, a força primordial que me manteve de pé naquela noite. Aproximei-me e, com as minhas mãos calejadas de costureira, as mesmas mãos que ela tanto desprezou, toquei em seus ombros e a ergui do chão. Ela se agarrou a mim, o corpo tremendo, o rosto molhado de lágrimas, se aninhando em meu peito, como fazia quando era uma criança assustada com um pesadelo. Eu a abracei com força, sentindo o peso de anos de mal-entendidos e dores não ditas, e sussurrei em seu cabelo com a calma que só uma mãe possui. Eu já te perdoei, minha filha, desde o primeiro momento, desde sempre. Naquele abraço, com as luzes da festa às nossas costas e a escuridão da noite à nossa frente, uma verdade profunda se revelou para mim, uma verdade que eu quero partilhar com o mundo. Naquele dia, de pé na escuridão, eu entendi que o perdão mais difícil não é o que nós damos aos outros. Esse, para uma mãe, é quase instintivo. O perdão mais agonizante, o mais necessário, é aquele que as pessoas precisam encontrar para si mesmas. Sofia não estava apenas implorando pelo meu perdão. Ela estava gritando por ajuda para conseguir perdoar a si mesma pela crueldade, pela cegueira, pela traição aos seus próprios valores. E esse é um caminho que ninguém pode percorrer por nós. O maior presente que eu lhe dei naquela noite não estava dentro daquele envelope. A quitação da hipoteca era apenas papel, apenas o veículo para a entrega do verdadeiro dom, o da verdade. Eu lhe dei um espelho que a forçou a encarar a pessoa em que estava se transformando, longe de todos os filtros de luxo e das mentiras que seu pai lhe contou. O valor daquele presente não estava na quantia de dinheiro, mas na liberdade que ele oferecia. Não a liberdade de uma dívida bancária, mas a libertação do peso do passado, da vergonha de suas origens e do ressentimento que a estava consumindo por dentro. Às vezes, o maior e mais doloroso ato de amor é dar a alguém a verdade que o liberta. Eu não sei o que acontecerá amanhã. A estrada para a cura é longa e cheia de pedras. A relação dela com o marido, agora cúmplice de uma mentira exposta, e com o pai, o arquiteto de sua ruína moral, foi fraturada para sempre. Nossa própria relação precisará ser reconstruída,
tijolo por tijolo, não sobre as memórias do passado, mas sobre a base sólida e dolorosa da verdade que emergiu esta noite. Mas enquanto eu a segurava em meus braços, senti uma esperança que não sentia há muito tempo. Passei meu braço por seus ombros e juntas demos as costas para as luzes brilhantes e artificiais da festa. Começamos a caminhar, lentamente, para longe do barulho, em direção ao silêncio da rua. Não há final feliz em uma história como essa. Finais felizes são para contos de fadas. Na vida real, há apenas a chance de recomeçar. E naquela noite, sob o olhar silencioso das estrelas, mãe e filha, quebradas e repletas de cicatrizes, demos o primeiro passo em direção a um novo começo. Eu entendi que o verdadeiro valor de uma vida não se mede pelas festas que damos ou pelos bens que possuímos, mas pela força do amor que é capaz de sobreviver às portas fechadas, ao desprezo e ao tempo. E o meu amor, teimoso como uma rocha e silencioso como uma prece, havia sobrevivido a tudo. E finalmente, naquela noite fria, ele havia encontrado o seu caminho de volta para casa.